Olá, boa noite. A gente está aqui para mais uma aula sobre batalha espiritual. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tema, que é conhecendo o inimigo. E antes de nós entrarmos na nossa nova lição, eu gostaria de acrescentar mais algo que ficou faltando na segunda aula, sobre a vestimenta do soldado, onde nós falamos ali da armadura de Deus. Depois nós falamos de mais duas armas poderosas da nossa milícia, que é o poder do nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus. E também algo que nós não falamos, mas antes de entrarmos nesse novo tema que é sobre conhecer o inimigo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a autoridade do cristão, sobre algo que Jesus te deu, Jesus me deu, ele deu à igreja, ele conferiu à igreja, para que ela possa pelejar como instrumento de Deus na terra contra as forças do mal. Lá em Mateus capítulo 10, a palavra fala dos seus discípulos, aonde eles foram enviados de dois em dois para curar enfermos, expulsar demônios e proclamar as virtudes do reino. E aqui, gente, nós estamos falando sobre esta autoridade. O Senhor disse na sua palavra: eu vos dou autoridade. Lá em Marcos, no capítulo 16, ele também vai dizer isso. Eu vos dou autoridade para que em meu nome vocês expulsem demônios, falem novas línguas, curem os enfermos, para que vocês possam proclamar as virtudes do reino. Então, o Senhor deu autoridade à igreja. Você tem autoridade. Então, irmãos, quando nós entendemos esse princípio da autoridade, nós conseguimos ser mais eficazes na batalha espiritual. Não esqueçam nunca que você foi comissionado pelo Senhor para um exército e que o Senhor não apenas o convocou para esta guerra, mas ele te capacitou através desses instrumentos com os quais você pode guerrear, que é a armadura do cristão, que é revestir-se do poder dele, que é ter uma vida consagrada e que é nós utilizarmos o nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus, o qual a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 12:10, que os santos venceram por causa do testemunho do sangue de Jesus nas suas vidas. E hoje nós estamos aqui para introduzir esse assunto do qual nós vamos falar daqui a pouco, que é de conhecer o inimigo, sobre a autoridade do cristão em relação às forças malignas. O Senhor nos deu autoridade. Ele nos constituiu a autoridade delegada na terra para expulsarmos e trabalharmos a favor dos oprimidos da terra. Então, você tem autoridade. Como a palavra do Senhor vai dizer assim: curem os doentes, versículo 8, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Então, o Senhor, ele nos deu essa autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada à igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. A igreja tem grande poder. Então, isso é muito importante você saber que na guerra espiritual, esse elemento chamado autoridade é algo que você precisa utilizar nas suas batalhas. Porque Satanás, ele quer nos intimidar. Ele quer muitas vezes mostrar que ele tem mais poder, mas você guerreia escondido atrás de Cristo. Você já recebeu essa autoridade. Imagine você, se você fosse um policial militar, um policial, enfim, e você precisasse dar uma voz de prisão para um criminoso. Você não ligaria para o sistema ou para o seu chefe, que fosse um delegado, e perguntaria: olha, eu estou aqui com um meliante, eu posso prender ele ou não? Não, você dá a voz de prisão e você prende aquela pessoa. Por quê? Porque você recebeu autoridade para isso. Então, quando nós repreendemos a Satanás, quando nós oramos para que alguém seja curado, nós não perguntamos se ele quer sair.
Nós ordenamos que ele saia. Nós não perguntamos se ele vai sair daquele corpo ou não. Nós ordenamos no nome de Jesus que ele saia, porque essa autoridade já nos foi outorgada. Então, você precisa saber dessa realidade. Amém? Que a autoridade do cristão ela é um elemento essencial e altamente eficaz nesta guerra com as quais nós temos travado contra Satanás, contra a carne, contra o pecado. Então, você precisa entender aquilo que você já recebeu de Deus, e isso é algo muito importante para você que vai batalhar e batalhar as guerras do Senhor. Outra coisa é a autoridade e o poder. O poder é a habilidade que o Senhor me confere para poder exercer essa autoridade. Então, Deus também te confiou esta habilidade para você discernir, para você operar em poder. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre quem é o nosso inimigo. Então, antes, eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês. Aqui ele vai dizer aqui, como é que nós vencemos Satanás? Então, você deve revestir-se da força do seu poder, né? Que no grego significa endunamon, que é dinamite de dentro, então é o próprio poder do Espírito. Você precisa estar aberto para uma liberação sobrenatural do poder do Espírito de Deus, ou seja, você precisa realmente abrir espaço para que todo o poder de Deus opere através de você. E você precisa tomar toda a armadura de Deus, nenhum elemento pode faltar. Você não pode usar algumas coisas, né? Aí a próxima coisa é, como é que eu tomo essa armadura? Então, com toda oração e jejum, você precisa ter uma vida consagrada. Você precisa ser perseverante, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos lutar no dia mal com toda a armadura de Deus e ficar firmes, né? Permanecermos. Firmeza, você precisa ter firme convicções, né? Você precisa ter uma vida crucificada com Cristo, ou seja, você precisa ser um cristão espiritual. Você precisa ser um cristão que tenha uma experiência com a obra santificadora. E você precisa ter uma vida cheia do Espírito para que isso aconteça, ok? Então vamos hoje conhecer o nosso inimigo. É muito importante quando nós falamos de batalha espiritual e quando o apóstolo Paulo, em Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, nós entendemos que nós temos um inimigo e ele é um ser real. Ele não é uma fantasia popular, ele não é um elemento folclórico, ele é um ser real. Ele é um demônio caído e ele é alguém que conhece a Deus, conhece o homem e é alguém que tem poder. E ele luta porque o que Satanás quer é destruir aquilo que o Senhor fez. O que Satanás quer é governar aquilo que o Senhor fez. Então, quem é o nosso inimigo? Então, vamos aqui, né? Primeiro, o nosso inimigo, o diabo, ele é um ser criado, porque ele era um anjo, e ele caiu por causa da sua rebelião. Ele é espírito, ele é um ser espiritual, é uma pessoa espiritual. Ele já foi vencido na cruz, a palavra do Senhor fala aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 15. Desse modo, o Senhor desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, quando Jesus ele venceu a Satanás na cruz, ele expôs publicamente todo o principado e toda a potestade.
Então, ele já é um ser derrotado. Mas como nós temos falado desde a nossa primeira aula, Satanás é um ser teimoso, ele não aceita esta derrota, e o que ele quer é aquilo que Deus tem, que é o governo da terra e que é o governo da vida das pessoas. Então, ele não desiste, ele sabe que ele já foi expulso da casa, como diz Mateus 12, ele anda por caminhos áridos, mas ele sempre acha que aquela casa ainda lhe pertence. E quando ele decide voltar, ele nunca volta sozinho, volta ele mais 7. Então, nós precisamos entender isso. E essa é uma das características que muitos cristãos não têm. Ele é perseverante, ele é insistente e ele não quer abrir mão daquilo que ele pensa ser dono. Agora, a Bíblia diz que nós já somos possuidores de muitas promessas, que nós já temos uma autoridade que nos foi dada, que nós temos várias coisas que nós recebemos, mas nós não temos a mesma intrepidez, a mesma firmeza, o mesmo propósito que o diabo tem, que luta contra aquilo que nem dele é mais. E nós, tendo esse direito adquirido por Cristo na cruz e que nos foi concedido pela fé, nós não lutamos da mesma maneira. Então, ele já foi vencido na cruz e ele não possui os atributos da divindade de Deus. Então, há muitos cristãos que eles têm medo, muitas vezes, de entrar numa guerra espiritual, porque eles acham que Satanás é um tipo de Deus. Ele não é um tipo de Deus, ele é uma criatura. Martinho Lutero disse que Satanás é o diabo de Deus. Então, ele é um ser criado pelo Senhor que caiu, que tem uma certa autonomia, mas que só pode fazer qualquer coisa se Deus permitir, certo? Ele não possui os atributos da divindade, então ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não pode entrar na sua mente, ele pode lançar setas malignas, mas ele não pode fazer nada além disso. Ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares, e ele não é onipotente, ou seja, ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é o Pai. Amém? Então, você precisa entender essa realidade. Então, dando continuidade, né, vamos colocar para você esse slide para que você possa revê-lo. Então, você precisa entender, ele é esse ser criado, ele é espírito, ele já foi vencido na cruz e ele não possui os atributos da divindade. Aí há um texto base que nós vamos utilizar, que está em Mateus 17, do 19 ao 21. E ele diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, o que o texto está falando aqui, quando Jesus foi surpreendido por um pai que trouxe para os seus discípulos expulsarem o demônio que havia naquele menino, a Bíblia fala que eles não conseguiram. Então, aquele pai foi até Jesus e pediu para que Jesus pudesse fazer isso. E logo que Jesus repreendeu e expulsou, a palavra do Senhor diz que os discípulos perguntaram para ele: por que que nós não conseguimos? E Jesus fala duas coisas que são muito importantes, né? Quando eu falei de autoridade espiritual hoje, quando eu falei a respeito do poder, quando eu falei de usarmos a arma, é que eles não tiveram fé e eles não estavam preparados para aquela batalha. E o que é que estava lhes faltando? Consagração.
mas esta espécie ou casta só sai pela oração e pelo jejum. Então, existem espécies, sim, existem espécies, ok? Né? E quem são? Quais são as espécies? Né? Então, a palavra do Senhor, ela vai falar aqui que são o diabo, o seu exército, que é formado de principados e potestades, dominadores, forças do mal. Então, o que nós aprendemos é que Satanás, ele possui uma hierarquia, aonde ele está na cabeça, aonde ele é o maioral. Depois nós temos os príncipes e as potestades. Depois, segundo o apóstolo Paulo nos fala, nós temos os dominadores. E, por fim, as forças espirituais que agem nas regiões espirituais, ok? As forças do mal. Então, a gente precisa entender isso. Continuando, nós então vamos falar do diabo. Então, quem é o diabo? Qual é a origem dele? Como que ele surgiu? Por que que ele ficou com ódio do Senhor? É lógico, irmãos, que nós não vamos aqui dar uma aula sobre angelologia. Nós não faremos isso, porque nós não temos tempo para isso, né? Nosso objetivo é dar um panorama para você de como que você pode começar a enfrentar essa guerra. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, lá no livro de Isaías 14 e em Ezequiel 28, um pouquinho sobre quem foi Satanás, como que ele caiu e por que ele caiu. Então, nós temos aqui, primeiro, ele era um anjo caído que se rebelou contra Deus e foi destituído, expulso das regiões espirituais. Então, vamos lá. Um anjo caído que se rebelou contra Deus, né, e foi destituído, foi expulso do céu para as regiões tenebrosas. Aqui está do céu, tá, que foi escrito errado, mas é do céu para as regiões tenebrosas. O pastor Rick Renner, que escreveu o livro Armas de Guerra, ele diz que essas regiões espirituais que normalmente a gente atribui a lugares altos, elas são, na verdade, regiões tenebrosas para onde Satanás foi lançado. Então, é importante que você entenda isso. Ele não está no alto, ele está nessas regiões tenebrosas da maldade. Então, Isaías 14, do versículo 10 ao versículo 19, nós vamos ler rapidamente, vai nos falar um pouquinho aqui sobre quem é o diabo e como esse mal surgiu. Então, o texto diz assim: a uma só voz clamam, agora você é tão fraco quanto nós. O seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio se acabou. Agora as larvas são seu lençol e os vermes a sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas do céu. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos dos céus e serei como Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, o mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo?
É esse que destruiu a terra e transformou em deserto, e que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia dos seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em sua glória majestosa, cada um em seu túmulo, mas você será lançado fora da sua sepultura como um galho inútil. Então, ele está falando aqui o motivo que levou Satanás a ser expulso do céu. O desejo de dominar. O versículo 13 diz que ele falava consigo mesmo. Ele dizia consigo mesmo: eu subirei, ou seja, estarei num lugar ainda mais alto do que o Senhor dos Senhores, que é Deus. Eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele estaria, a soberba encheu o coração dele. Então, muitas vezes a gente pensa, né? A gente até falou aqui que Satanás veio para destruir. De fato, a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O plano dele é destruir vidas. Mas mais do que destruir, ele quer dominar. Então, ele sempre quis aquilo que é de Deus. Ele quer governar, ele quer dominar, ele quer mandar, ele quer estar acima. Lá em Ezequiel também, no capítulo 28, vai nos falar também um pouco sobre o que ele fazia e como ele pensava. Então, Ezequiel, nós vamos abrir aqui no versículo 28. Diz assim: em seu grande orgulho você dizia: sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem e não Deus, embora se considere sábio comum. Imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com sua sabedoria e entendimento, acumulou grande riqueza, ouro e prata para os seus tesouros. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente e suas riquezas tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor soberano: uma vez que se considera sábio como Deus, tirarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações. Empunharão espadas contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão seu esplendor. Eles farão descer a cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Aí no versículo 12, ele vai dizer: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você, sobre ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Viu como ele é um ser criado? Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim da guarda, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso atirei a terra e o expus ao olhar dos céus. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduzi as cinzas no chão à vista de todos os que observavam. Todos os que conheciam estão aterrorizados com o seu destino. Você chegou a um fim terrível e não mais existirá. O Senhor está falando aqui sobre o rei Ciro. Mas essa porção também fala de Satanás, também fala do diabo, Beelzebul, da grande serpente.
de Lúcifer, que significa mediador da luz. Ele está falando aqui que o orgulho, o fato dele ter recebido grandes coisas de Deus, corromperam o coração dele. E ele, então, achou que podia ser não até como Deus, mas maior e melhor do que Deus. Uma vez eu li um livro sobre humildade e ele dizia que toda vez que você diz, se fosse eu, a respeito de alguém, o teu coração está cheio de orgulho e de uma semente maligna. Muitas vezes nós vemos pessoas se rebelando contra a autoridade e geralmente elas dizem, se fosse eu, faria assim. Né? Às vezes até no trabalho, você olha para uma pessoa que às vezes tem menos capacidade até que você diz, se fosse eu, faria assim. E isso é algo que Satanás fez e é algo que ele faz com que os orgulhosos façam. O orgulho verdadeiramente precede a ruína e ele nasceu no coração do diabo. Então é muito importante que você entenda isso e que você se previna desse sentimento, porque o orgulho nos destrói. O orgulho, ele tira de Deus, e a Bíblia fala lá em Pedro que Deus resiste ao orgulhoso. Tiago também vai falar. Então é muito importante que você trabalhe no teu coração. Uma vez que Satanás percebe que existe esse tipo de comportamento, você passa a trabalhar para o exército dele. Então é muito importante que nós guardemos o nosso coração. Então, Satanás, como falamos, não quer destruir, ele quer dominar, ele é um espírito caído. Ele domina fazendo mal, ou seja, exercendo aquilo que faz mal ao ser humano, a tudo que Deus criou. Ele tem muitos nomes, como falamos aqui, Beelzebul, adversário, Satanás, príncipe deste mundo, a grande serpente, Lúcifer, sobre quem o diabo é. A palavra diabo significa adversário. Então, anjo caído, alguém que se rebelou contra Deus. Aqui tem as referências bíblicas sobre ele, o que ele fazia. Ele era um querubim da guarda, né? Ele era um príncipe, ele é um espírito caído, ele não quer destruir, ele quer dominar, ele domina fazendo mal e ele tem muitos nomes. Aí nós vamos estudar a primeira classe, depois do próprio diabo, que é dos principados. A Bíblia diz que 2/3, né, dos anjos caíram. Satanás conseguiu levar uma grande parte, uma terça parte do céu para o inferno, para trabalhar juntamente com ele para destruir as obras de Deus e aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus mais ama sou eu e você. Então, a primeira classe são os principados. E a palavra principado, então, o principado depois de Satanás é a primeira classe. E a palavra principados vem da palavra do grego arcas, ou arquê, que significa antigo ou princípio. E eles representam os principados, os anjos de primeira grandeza caídos, né? Existem também os principados do bem, mas nós estamos falando aqui, né, dos nossos inimigos. E a palavra arqueologia vem de arquê, que é princípios ou antigo, né? Então, Efésios 2:22, ele vai falar sobre isso. Ela vem da palavra príncipe. Então, são demônios que governam regiões, países, cidades. E eles atuam no âmbito dos governos. Então, para que ele possa estabelecer o reino satânico, ele age por meio de ideologias satânicas, ele governa por meio de sistemas satânicos, né? Para estabelecer a lei para que os homens vivam. Você nunca pode esquecer que quando Adão e Eva caíram, sofreram a queda e foram expulsos do paraíso, a terra, o domínio da terra foi entregue a Satanás. Então, ele é o príncipe deste mundo.
Então, ele trabalha para destruir, ele se sente o governante das regiões, dos países, das cidades, às vezes de ruas, de bairros, de ambientes. Aonde é que os principados atuam? Nos filhos da desobediência. Então, a palavra do Senhor, ela vai falar sobre isso. Vamos ler aqui. Então, ele diz assim: no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, você veja aqui o que ele está dizendo, que existe um sistema mundano que opera por causa do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, eles atuam, eles operam, ainda é assim. Há muitas vidas ainda que não foram salvas e que elas sofrem a influência desses príncipes malignos. Eles já foram despojados, mas não desistem de dominar. A Bíblia, então, dá um exemplo claro, né, da ação desses príncipes nas regiões espirituais de cidades, de países, de regiões, de reinos. E no capítulo 10 de Daniel, a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele estava buscando uma resposta do Senhor, então ele se consagrou, ele começou a confessar os pecados da nação. E aí no capítulo 10 do livro de Daniel, há um relato num momento em que ele tem uma visão e ele recebe ali a revelação do porquê demorou tanto para que a resposta de Daniel chegasse. E aí, quando nós olhamos para isso, a gente percebe como que Satanás resiste no mundo espiritual para que a igreja não avance. Então, o texto diz assim, 13 em diante. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Então, diz aqui que por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia impediu. Quem ele impediu? Gabriel. Aqui quem está falando com Daniel é o anjo Gabriel, que veio lhe trazer a resposta das orações que Daniel havia feito naquele tempo. Então, durante 21 dias, Gabriel revela aqui a Daniel que o príncipe da Pérsia estava resistindo, estava impedindo que aquela resposta viesse. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia, porque Miguel é conhecido como um anjo de guerra. Então, a Bíblia fala que ele veio ajudar a Gabriel e Gabriel, então, o deixou ali em batalha e ele prosseguiu para trazer a resposta a Daniel. Agora estou aqui para explicar essa visão, que se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Aí lá no versículo 20, diz assim, então ele disse, você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, ele iria voltar, ia continuar guerreando com o príncipe da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia, mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade, ou seja, Daniel não ficou sem a revelação. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Então, o que nós vemos aqui é uma batalha celestial, uma batalha entre o bem e o mal, entre o anjo Miguel e os príncipes das trevas, que são esses principados da Grécia,
ou seja, de um governo, de um reino, e o principado da Pérsia. E da mesma forma, irmãos, nós também possuímos príncipes que atuam em governos, atuam em reinos, atuam em sistemas. Então, quando você olha para uma China, você tem um sistema, você tem um principado ali, não só de comunismo, mas de opressão. Você vê a Coreia, você vê outros países, os países da janela 10 e 40, né, que é uma região que ainda não foi evangelizada. Então, você vê essa resistência. Há muitos teólogos que discordam dessa realidade. Mas, irmãos, a Bíblia fala que isso aconteceu. E Jesus, ele vai ali na palavra do Senhor, em Marcos, nos relatar que ele entra numa região chamada Decápolis, ele entra numa cidade chamada Gadara e haviam ali forças que dominavam aquele lugar. Então, nós percebemos que esses príncipes, o que eles querem? Eles querem criar um sistema de governo para oprimir vidas. Então, quando você olha para toda a história da humanidade, os tipos de governo, os tipos de príncipe. Então, durante muito tempo, o Brasil foi dominado pelo principado da corrupção. E nesse tempo, esse principado não quer abrir mão, porque ele não desiste de governar, ele não desiste de oprimir. O que ele quer são vidas morrendo, o que ele quer é miséria, o que ele quer... Aí você pode dizer assim, mas o governo passado foi usado para diminuir a miséria. Ok, mas ele criou outros domínios. Então, hoje você tem um sistema educacional regido por leis satânicas, você tem um sistema judiciário regido por leis satânicas, onde se aprova o aborto, onde se aprovam leis que criam oposições a Deus. E prepare-se, porque nós vamos enfrentar uma perseguição religiosa logo, logo. Então, nós precisamos lutar contra os principados. Eu tenho um testemunho sobre isso. Então, anos atrás, né, quando eu assumi um trabalho numa igreja, eu tive uma experiência muito forte. Eu pouco conhecia sobre batalha espiritual. E um dia eu estava tarde, numa das esquinas daquela rua, esperando umas irmãs. Tinha uma irmã, uma senhorinha, que participava conosco, e estava vendo ela e a filha. Eram 3 horas da tarde. E, de repente, elas mudaram a rota, elas saíram da rota e deram toda a volta na rua. E eu achei aquilo muito estranho. Quando elas chegaram, eu falei, nossa, mas por que vocês não vieram pela rua, né? Por que vocês não prosseguiram? Né? Era muito mais perto, deram toda essa volta. Aí elas disseram, pastora, quando a gente chegou no meio da rua, a gente tem percebido isso, a rua ficou escura. E eu achei aquele estranho, fiquei pensando naquilo, né? Falei, acho, coitadas irmãs, né? Para mim aquilo era uma coisa que eu desconhecia. Aí eu perguntei para um moço que eu havia ganhado para Jesus, que eu cuidava, e ele tinha envolvimento com a Umbanda, com Quimbanda. Perguntei, existe algum demônio que fica nas ruas? Ele falou, tem o tranca-rua. E eu orei, quando ele falou aquilo, em que repreendi aquela força maligna que podia estar operando ali, desconhecia toda e qualquer coisa sobre principado, potestade, né? Não entendi essa realidade. E, irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Passado alguns dias, chegou uma família na igreja. E aí aqueles irmãos estavam ali, eles falaram, olha, pastora, que coisa interessante, a gente mora 22 anos nessa rua e nós nunca vimos essa igreja. Então, irmãos, nós tínhamos ali uma força que resistia à igreja. Mas onde Jesus chega, o mal não tem que sair? Sim. Mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos lutar contra ele. Nós precisamos discernir que tipo de força trabalha em alguns ambientes. Porque nós cremos no poder e na autoridade da igreja, mas ela precisa ser exercida com inteligência. Ela precisa ser exercida com autoridade. Ela precisa ser exercida com entendimento.
para que nós possamos verdadeiramente ir no nosso inimigo, naquele que realmente está resistindo contra nós. Então, os principados, eles fazem isso, eles resistem, né, à força de Deus. Continuando, né? Vamos aqui, a próxima espécie, ou casta, são as potestades, né? As potestades, né? Que é igual à palavra grega exousia, que quer dizer autoridade delegada. A autoridade delegada, ela é uma autoridade recebida que se manifesta, ou seja, ela tem permissão e autoridade para agir. Ou são demônios que eles atuam por meio de tipos de influência. Elas agem, ou seja, elas exercem domínio, que nem nós falamos que os principados e as potestades agem nos filhos da desobediência. Na mídia, nas artes, na política, na religião, na música, né? Então, há muitas formas onde as potestades, elas exercem esse poder delegado. Elas entram para atuar nos filhos da desobediência e promoverem o caos, a destruição, a manifestação do mal na terra. Então, hoje, quando você vê falar de cultura de gênero, quando você vê falar de cultura de gênero, você tá vendo o quê? Você está vendo esse exercício do mal, essa influência do mal, agindo na vida dos nossos jovens. Quando você pensa em educação hoje no Brasil, qual que é o desejo deles? Tornar tudo isso algo comum. Tornar a cultura de gênero uma realidade que eu tenho que aceitar. Então, a criança não vai para aprender princípios fundamentais. A criança não vai aprender coisas que ela vai utilizar para a vida, ela vai aprender sobre orientação sexual. E a escola, né, ela não tem esse papel. Então, a gente precisa entender essa influência, esse mal que a potestade exerce. Então, quando a gente guerreia espiritualmente, quando nós oramos espiritualmente, nós estamos destruindo governos e sistemas. Nós estamos destruindo essa força maligna que quer o quê? Influenciar para o mal, que quer trazer essa força de destruição para as famílias, para os lares, mudar coisas que Deus criou, ou seja, inverter a ordem das coisas. Então, é muito importante que a gente, como igreja, consiga identificar, por exemplo, que tipo de influência um bairro tem, uma região, uma cidade. Então, aqui em Curitiba, né, a gente que é daqui, todo mundo diz, em Curitiba as pessoas são frias, né? Quando o evangelho ele entra, ele precisa mudar a cultura, ele precisa mudar o jeito das pessoas, ele transforma o indivíduo. Então, nós não somos reféns para sempre de características de uma região, porque o Senhor, ele não só vem remir o homem, mas ele também trabalha remindo a cultura, remindo comportamentos, ele transforma aquele que vem para ele, aquele que se rende ao plano perfeito do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Então, quando nós estamos entrando num ambiente, a gente precisa entender que tipo de força está atuando ali, que tipo de força influencia ali, porque você vai chegar em lugares extremamente violentos, onde tem muito uso de drogas, onde tem muitos assaltos, onde tem muita violência, onde tem uma série de coisas que estão muito arraigadas ali. Então, você tem um principado, você tem uma potestade agindo. Por exemplo, quando você pensa algumas fases da igreja, onde você tem épocas em que as pessoas estão se divorciando muito, onde as mulheres ficam muito deprimidas. Existe uma influência do mal ali.
que teve uma autoridade que foi delegada e ele está usando essa autoridade para destruir de alguma forma. Então, a gente precisa perceber essas nuances, a gente precisa perceber essas ações para que a gente possa vencer esses demônios, ok? Então, nós temos aqui, né, os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são esses, né? Então, a palavra também vem do grego cosmocrateros, que é igual a uma organização ou ordem. Então, é um tipo de demônio, ou de demônios, que exercem poder bruto. Eles são como se fosse a Rony, como se fosse o BOP. Eles têm essa ordem, essa organização para exercer poder de massa, de destruição. Então, eles são soldados de elite das trevas para destruir. Então, eles se organizam para as suas missões, eles se comprometem e eles possuem uma alta disciplina, né? Porque eles vêm para dominar. Então, assim, hoje o que a gente vê? Que existe, sim, um sistema organizado, uma ordem, como a gente estava falando, para que alguns valores sejam incutidos na sociedade. Então, trazer uma coisa que não deveria ser normal, ela passa a ser normal. E aí nós vamos cair num grande pecado e ele se organiza para que essa realidade ela prevaleça, quando Isaías diz que as pessoas tornaram eles chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Né? Então, a gente precisa entender que esse é o objeto de Satanás, o objetivo, desculpa, de Satanás, é fazer com que os dominadores deste mundo tenebroso, eles ganhem esse espaço para destruir a obra de Deus, para destruir os padrões de Deus, para destruir a vida dos homens, né? Nós, todavia, como igreja, não somos organizados, nós estamos desunidos e indisciplinados. A outra e última são as forças do mal. Então, veja, da palavra grega poneros, que é igual a mal, vil, cruel, ímpio, maligno. Por exemplo, eu coloquei aqui homem de Belial. Vamos lá. Então, o que são as forças do mal? Como a gente falou, é o mal, é o vil. Então, se os dominadores, eles são soldados de elite de Satanás, né, que agem com força bruta, a força do mal não é diferente, né? Ela opera para produzir esse sistema de maldade, para manter isso. E nós precisamos identificar essas forças do mal, como que elas atuam, de que maneira que elas trabalham. Então, a gente vê hoje é muito comentado. O problema do abuso existe há muito tempo, mas hoje a gente vê que é uma coisa muito recorrente, né? Que está muito em evidência, que está acontecendo com muito maior facilidade. Então, é uma força do mal. Para quê? Para ferir a identidade das crianças, para roubar a pureza das crianças, para perverter, assim como as influências que as potestades e os dominadores atuam. Então, quando nós pensamos aqui no inimigo, a gente precisa conhecer como é que eles trabalham, como é que cada um deles trabalha e como que eu agora vou lutar contra essas forças. Então, nós estudamos, né, primeiro, que nós precisamos, a nossa primeira batalha vai ser contra a nossa carne. Nós precisamos ter uma vida santificada. Depois nós entramos no nível em que Satanás trabalha, que são das ciladas, que é nos prender em armadilhas, em brechas, para que a gente não possa resistir e vencer essas ciladas. Depois, nós vamos ter esse nível de guerra que é mesmo contra as forças do mal, contra os domínios do mal, contra o próprio diabo. Nós sempre estaremos lutando contra ele.
Mas existem níveis de batalha que estão muito além das nossas batalhas que nós possuímos diárias, que às vezes é contra o nosso pecado, contra a nossa carne, contra as nossas vontades, que são esses níveis espirituais com os quais nós não podemos lutar de qualquer maneira e que precisamos já ter vencido outros níveis de batalha. Então, na próxima semana, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar a questão de como que eu utilizo as armas espirituais, armaduras, armas, né? A oração, as fortalezas que surgem na mente, as situações aonde nós muitas vezes somos envolvidos e que faz com que Satanás ganhe territórios na nossa história, em vez da gente ganhar. E entender principalmente, gente, que toda vez que você está crescendo espiritualmente, toda vez que você está avançando, você está entrando em outros níveis de guerra. Amém? Então é muito importante que você saiba disso. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você entenda, e se houver alguma pergunta que você tenha a nos fazer, que você envie para nós, ok? A sua dúvida. Que Deus te abençoe e que você possa estar conosco na nossa quarta aula. Fique na paz.